corrigir os sistemas de forma estrutural, melhorar a competitividade da indústria, melhorar a qualidade da mão de obra através da educação, para, claro, incremento da produtividade no país, nada disso importa para o governo. O que importa é o puro populismo para comprar o seu voto, te dando determinadas migalhas para que você se sinta minimamente privilegiado por receber alguma coisa, quando o custo disso é muito maior. Mas não vamos ficar só em narrativas, vamos entender economicamente como um sistema baseado no atual não funciona. E o custo é muito maior, especialmente para os mais pobres, e uma economia que se mantém à margem, pobre como é a do Brasil. Vamos entender. Mas antes, eu queria 1 minuto da sua atenção. Você sabe que nesse canal nós apenas falamos das empresas que defendem os mesmos valores que nós defendemos aqui. E hoje vamos falar rapidamente do Rio de Janeiro. O Rio sangra. E é assustador pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. E a Brasil Paralelo decidiu reunir tudo isso num documentário forte, direto e sem censura. Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Um baita nome. Especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que quase ninguém tem coragem de mostrar. E o melhor, o filme já está disponível exclusivamente na plataforma da Brasil Paralelo, que custa apenas R$10 por mês. Muito em conta. Para você se aprofundar ainda mais no tema da segurança pública no Brasil, a plataforma também oferece as trilogias Entre Lobos, uma série impactante que mergulha nos bastidores do sistema penitenciário, do crime organizado e das falhas do poder público. Sempre elas. Tudo isso por apenas R$10 por mês. Esse plano de R$10 também inclui o filme Oficina do Diabo. Se você ainda não viu, tem que ver também. Clique em Saiba Mais, comece agora a sua assinatura e tenha acesso imediato a esses e muitos outros conteúdos exclusivos. Você vai entender porque o problema do Rio não é só do Rio. É um retrato que pode e já está se espalhando por todo o Brasil. O autor considerado como fundador da escola austríaca de economia, Karl Menger, tem um princípio chamado de princípio da imputação. Ele deixa muito claro, e acredito que se tirarmos os conceitos aqui intelectuais, a vida prática nos mostra isso. O que diz o princípio da imputação? Que basicamente, para você produzir qualquer coisa, você tem os bens primários, secundários e o bem final, digamos, bens de terceira ordem. Esse bem de terceira ordem é o que você consome, que você compra um pãozinho, uma roupa, não importa. Só que para produzir uma camiseta, você teve que comprar insumos, que são os bens intermediários, que por sua vez dependem de matéria-prima para serem produzidos, que são os bens primários. O que Karl Menger fala na sua teoria, no princípio de imputação, é que o preço da camiseta final, o preço do bem de última ordem, ele tem a ver com o valor que nós atribuímos a ele, e não necessariamente ao custo do trabalho e ao custo da matéria-prima que foi sendo implementada ao longo da cadeia produtiva. Claro que o custo disso influencia no preço final, mas não é ele quem dita. Não importa se você gasta horas e um caminhão de dinheiro para produzir uma camiseta que ninguém compra. Esse ninguém compra significa que ninguém atribui valor àquele produto ou serviço na ponta final. Se ninguém atribui valor, o preço dele será zero. Não importa se você gastou 1 ano das suas horas de trabalho e um caminhão de dinheiro para produzir algo que ninguém compra, o valor dele será zero. Ora, é muito claro imaginar que sim, que isso acontece na vida real. Se você pegar, por exemplo, uma garrafa de água, ela vai custar um caminhão de dinheiro se você está no deserto há 5 dias sozinho com sede. Mas se você entra num supermercado sem sede e tem uma prateleira com uma imensidão de possibilidades de comprar água, o preço final dessa água será menor. E por que será menor? Pela atribuição de valor que você dá àquele produto naquela ocasião. Fica muito claro que o princípio de imputação de Menger conseguiu refutar claramente teses como a de Karl Marx, que diz que o preço final de produtos é atribuído ao custo do valor do trabalho ao longo da cadeia produtiva. De novo, sim, influencia, mas se ninguém compra na ponta final, não adianta absolutamente nada. E aqui vai um princípio básico da Escola Austríaca de Economia que explica a realidade como ela é. Uma criança que entende o princípio básico de oferta e da demanda
concorda de forma genuína com os princípios dessa escola, com os princípios que eu acabei de mencionar aqui de atribuição de valor. E eu estou falando tudo isso para mostrar como a forma que o governo entrega ou tenta entregar resultados nunca dará algo sólido, um crescimento perene, ele não virá. Vamos começar então com os dados para refutar qualquer tese contrária ou para mostrar e pense na realidade como isso gera valor. Portanto, voltando aqui, vamos analisar que energia, saúde, educação adoram te passar que é de graça. Mas será mesmo? É uma mera ilusão. Quando dizem que alguma coisa é de graça, você é o produto. E vamos começar a entender isso. É uma ilusão que custa caro, especialmente para aqueles que acham que estão sendo beneficiados com as ações populistas de baratear determinados produtos. Uns ficam mais baratos, os outros ficam muito mais caros, mas eles não se atentam a isso ou não atribuem o resultado do restante dos produtos mais caros àquilo que eles demandam achando que estão sendo beneficiados. Vamos olhar primeiro a população brasileira. De 203, 210, a depender do censo analisado, mas ok, 203 milhões de pessoas, nós temos por volta de 43 milhões de empresários, empreendedores e funcionários, 12 milhões de funcionários públicos, quase 40 milhões de aposentados e pensionistas, 53 milhões de crianças e 56 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Significa que essa parcela de 43 milhões empresários, empreendedores e funcionários, e ok, funcionário público também, porque paga imposto, acaba tendo que sustentar um número pequeno da população, sustentar todo mundo. É um sistema ineficiente por natureza. Como eu sempre falo, no clube que eu sou sócio, apenas os sócios pagam para manutenção daquilo. Nas empresas, na minha empresa, apenas os meus clientes geram receita. Você que não é meu cliente, na parte de investimentos, se quiser, o link está aqui embaixo também, não é você que terá que sustentar gerando receita para minha empresa. Eu tenho que me virar com aqueles clientes que são e estão lá confiando no meu trabalho. Ou seja, tudo isso significa que o Estado, de forma obrigatória, coercitiva, obriga a você contribuir com algo que você sequer concorda ou quer participar. E isso tem um preço. Quando alguns ficam isentos de pagar algo, os outros pagam mais. Por quê? Porque o Estado não diminui o seu tamanho, principalmente governos populistas como o atual, que continua gastando muito mais do que deve e para isso precisa arrecadar mais dinheiro e se endividar mais, que leva à desvalorização da moeda, portanto, inflação, e todos pagam com isso. E aí nós vemos o governo fazendo ações cada vez mais populistas. Agora, uma ideia deles é isentar 60 milhões de pessoas da conta de luz. Mas realmente não existe almoço grátis. Vamos lembrar que energia é a base de tudo. Para produzir qualquer produto ou serviço final, tem energia ao longo da cadeia produtiva. Se a energia se encarece porque ela está isentando alguns de pagar, os outros terão que pagar, senão o sistema rui. Como você vai manter um sistema de geração e distribuição e transmissão de energia se todo mundo deixa de pagar? Alguns precisarão pagar mais para que todos possam ter esse acesso na linha do que eu mostrei como está dividida a população brasileira. Se a energia se encarece, e aqui a indústria terá que pagar, claramente produtos ficarão mais caros na ponta final. E aí sim, volta no princípio de imputação de Menger. Qual o valor que você atribui àqueles produtos? Os produtos que têm valor atribuído pelos consumidores têm a energia no seu processo de produção. Mais caro, inevitavelmente, corroerá o poder de compra de todos nós. A gente sabe que os subsídios, o que o governo coloca de dinheiro para baratear a conta de luz, é por volta de 14% da conta geral da luz. Isso custou 45 bilhões de reais em 2024. Inclusive, o próprio governo sabe disso, que ao baratear ou isentar o custo de energia para 60 milhões, o preço subirá para outros. A expectativa é que suba por volta de 1%. Ou o governo vem e fala, então eu vou incrementar mais subsídios em alguma outra ponta da geração de energia. E aí, sem esses subsídios, o preço da energia subiria 1,4%, segundo algumas estimativas. Então todo mundo fala, ora Bruno, então é importante ter subsídio. Só que subsídio nada mais é do que o governo se endividando
para conter o preço de alguma coisa. Quando ele se endivida, o preço de outros bens e serviços na economia subirão, porque o governo está mais endividado, a moeda vale menos e os preços sobem. Portanto, não há almoço grátis. E vamos lembrar que o preço ele é um mensageiro numa economia. O preço é o que dita se os empreendedores produzem mais ou não produzem mais, graças ao conceito de atribuição de valor ao produto final, como explicamos no começo do vídeo. Portanto, quando o governo vem e congela preços, retém preços, não permite que um preço suba, isso para conter a inflação, que ela é causada pela desvalorização da moeda, que tem o governo como responsável, ele entra aumentando o endividamento para congelar preços e você mata a atividade criativa e empreendedora. Você não sabe se aquele produto terá uma atribuição de valor pelos consumidores finais e os produtores param de produzir porque não faz sentido produzir e ter que vender a um preço mais baixo. Como o preço dos produtos disponíveis, dos poucos produtos disponíveis agora, estão mais baixos, você tem um aumento da demanda e uma diminuição da oferta da produção, porque ninguém quer produzir para vender a um preço congelado. Aumento da demanda, diminuição da oferta, os preços sobem. É a lei básica que nós conhecemos quando nascemos, sem saber dar nome a isso. Lei básica de oferta e da demanda. E nós vemos, inclusive, senadores brasileiros, como Espiridião Amin, que se diz à direita, propondo um projeto de lei essa semana de preço teto à tarifa de energia de Itaipu. Ou seja, nós temos uma série de pessoas que se dizem à direita, mas não conhecem os fundamentos básicos da economia, que isso trará um problema ainda maior. Para piorar, o governo Lula veio essa semana com a possibilidade de colocar um plano de saúde ao custo de R$100 por mês. Os próprios médicos dizendo que isso é um estelionato eleitoral. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na revista Oeste, mostrando que o custo do paciente é muito maior do que os R$100. Quem vai bancar a diferença entre o quanto custa e os R$100, que está estimado na casa dos R$500 por paciente o custo, quem vai pagar? O Estado, através do endividamento. Você, o Estado mais endividado, moeda vale menos. Moeda vale menos, seu poder de compra é menor. Significa que os preços são mais altos. Você acha que está sendo beneficiado com um plano de saúde desse e está pagando mais caro no pãozinho, na água, na gasolina, porque a tua moeda, o teu poder de compra foi dizimado, porque a moeda vale menos graças aos gastos governamentais. Mas vamos ainda mais a fundo em alguns números. Por exemplo, conceitos importantes como de saúde e educação. Vamos lembrar que dentro do orçamento, por volta de 2,3 trilhões de reais do orçamento, percebam isso, hein? Isso é importante. De 2,3 trilhões de reais, mais de 93% são gastos obrigatórios. Os investimentos e gastos não obrigatórios, eles correspondem a menos de 200 bilhões dos 2,3 trilhões. E desses 190 bilhões, mais ou menos, 50 bi vai para bancar emendas parlamentares. Tanto é que no orçamento, aprovado agora, a partir de 2027, o governo fala que não tem mais dinheiro para educação e saúde. Gastos discricionários, gastos adicionais, a parte daqueles obrigatórios. A máquina para. Eu fiz um vídeo explicando e recomendo que vocês assistam porque lá está em detalhes. Pois bem, o piso constitucional de educação e saúde diz que para a saúde o governo tem que aplicar 15% da receita líquida do governo. 15% da receita líquida vai para bancar o sistema de saúde. Isso daria, as estimativas para 2025, por volta de 228 bilhões de reais. O governo quis gastar um pouco mais, foi aprovado até 232 bilhões de reais do orçamento, desses 2,3 trilhões, como eu falei, 232 bilhões para a saúde. Será que isso é ineficiente? Pois bem, uma busca rápida, a gente encontra que por volta de 71% dos brasileiros têm o serviço público de saúde como referência e diz usar de alguma forma o serviço de saúde. Então vamos colocar no Excel uma coisa muito simples e muito básica. Se o custo da saúde é 232 bilhões e ao dividirmos por 150 milhões de pessoas, por que 150 milhões de pessoas? Porque dá por volta de 70% da população brasileira. Isso significa que o gasto estatal para manter o sistema público de saúde precário do jeito que é, custa mais de R$ 1.500 por pessoa. Se nós colocarmos na população brasileira inteira, por volta de R$ 1.100. Ou seja, é muito alto. Se o mercado fosse aberto, sem a burocracia estatal, é claro que a criatividade empreendedora do ser humano, que criou tudo à nossa volta,
esse vídeo, essa câmera, essa internet, o local que você está assistindo, tudo foi criado apesar do Estado e não pelo Estado. Isso significa que, se não houvesse essas amarras estatais e burocráticas, a criatividade do ser humano seria muito maior e, sem dúvida, conseguiria criar um custo de plano de saúde abaixo dos atuais R$ 1.500, que é o que custa para o sistema público de saúde, levando em consideração 70% da população que usa. Se levarmos em consideração a população inteira, esses R$ 1.100 por pessoa. É claro que um plano de saúde privado, aberto, sem as burocracias e os custos estatais impostos, a atividade empreendedora, a criatividade humana, com certeza, assim como já criou todas as empresas que conhecemos à nossa volta, há um custo muito mais baixo do que isso. Educação é a mesma coisa. Quanto foi aprovado no orçamento? 167 bilhões para a manutenção da educação. Ao dividirmos aqui pelos 47,3 milhões de brasileiros, segundo dados oficiais, que frequentam escolas no Brasil públicas, isso dá um custo de R$ 3.500 por mês por aluno. Esses dados também estão disponíveis no IBGE. Ora, você acha que não haveria escolas melhores e sem ter que doutrinar como o Estado faz a um custo abaixo de R$ 3.500? É claro que sim. Elas já existem. Portanto, tudo isso é uma grande falácia. Ensinaram que o Estado tem que prover esse tipo de coisa, você acaba deixando sempre na mão de terceiros, do Estado, desses burocratas, e não acaba querendo ser protagonista de suas próprias vidas. A questão é que tudo isso aqui mostra que está muito caro e ineficiente, e é isso que eles entregarão. Porque lá no comando estão pessoas, e essas pessoas são dotadas dos seus próprios interesses, e quanto mais você centraliza e controla um orçamento na mão de poucos, maior a corrupção e maior o desvio. Tudo isso fica claro quando nós vimos que essa semana foi descoberta, através de uma investigação, o desvio de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas, velhinhos pagando a conta da corrupção. Vamos lembrar que em 2018 teve o fim da contribuição sindical, com a reforma trabalhista do Temer. Em 2019, os sindicatos começaram a ter que se virar, porque a receita caiu muito, e se virar muitas vezes de maneira imoral. Em 2022, os sindicatos, obviamente, declararam apoio nas eleições a Lula. Em 2023, Lula nomeou o presidente do INSS. Em 2024, explodiram o esquema de corrupção. Em 2025, operação deflagrando prisões, como vimos essa semana. E também agora, o vice-presidente de um desses sindicatos beneficiados é o irmão do Lula. Significa que eles impuseram dificuldades para as pessoas deixarem de contribuir para os sindicatos. Você tem que ir lá presencialmente dizer que não quer contribuir, diferente da reforma trabalhista do Temer, que falava que você não precisava pagar, apenas de forma voluntária. E assim, a gente vê o incremento da arrecadação dos sindicatos após a eleição do Lula. E claro, agora vemos o desvio de 6,3 bilhões de reais de aposentados e pensionistas, fora todos os outros velhinhos que estão pagando os custos da corrupção descoberta na Lava Jato. E assim, graças à tese do Mises, um outro grande defensor da Escola Austríaca de Economia, que mostrou nos anos 1920, que o planejamento central de uma economia leva à ineficiência de alocação de recursos. Ou seja, é impossível você ter uma economia eficiente quando você centraliza as decisões em poucas pessoas, porque o conhecimento é disperso. Você não sabe o que você vai produzir ou consumir amanhã. Somente a criatividade humana é capaz de dizer isso ao longo do tempo. Então o que Mises demonstra é o que nós acabamos de ver aqui, como funciona o estado de bem-estar social. O governo gasta muito, a moeda desvaloriza, os preços sobem. Quando o preço sobe, vem o governo falando, eu vou subsidiar ou congelar preços. Quando ele faz isso, o preço desse produto cai, a demanda sobe, mas a produção cai. A produção cai porque ninguém quer produzir a um preço teto. Preços desse produto sobem novamente, preço dos outros produtos sobem. E ele fala, agora eu vou subsidiar o outro. E a gente fica nessa eterna cadeia de achar que estamos sendo beneficiados por um lado, quando todos estamos pagando um incremento de preço, que é a corrosão do nosso poder de compra. A moeda vale menos graças aos gastos governamentais. Mas o governo prefere transformar o seu boleto em ferramenta de campanha. Espero que tenha ficado claro. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho aqui do vídeo
para que o YouTube possa avisar dos novos vídeos que eu vou postando ao longo da semana. Seguimos.